Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, nosso programa semanal aqui na TV Amazônia, canal 7.1, TV aberta, mas também você que está pelo YouTube, no canal também da TV Amazônia, seja bem-vindo. E é o nosso segundo programa deste ano. Verdade. O primeiro foi só um ensaio, né, Dilson? Foi. Não, A gente mas fez só um pode- spoiler, mas não- com o senhor falar que é um ensaio, porque o senhor é muito humilde. mas me né? deram só uns 15 minutos, cara. A minha entrevista foi a mais curta da história da TV Amazônia. Ai. Porque assim, primeiro que não foi uma entrevista, né? Foi um bate-papo, né? Não, porque o nosso programa é um bate-papo para você, para trazer realmente assuntos importantes para você crescer, e é bem legal. Eu queria ter falado mais, É. mas tudo bem. Não, sempre vai ter esse problema, né? Mas eu não sei porquê. O galho sempre quebra pro lado mais fraco. parece que Tá isso, bom. Né? Mas hoje nós temos um convidado super especial, como já é o combinado, o Adilson faz questão de apresentar, ainda mais quem está aqui hoje. Ô, meu amigo. Não posso, senão eu brigo, vai ter briga, ele vai querer sair e abandonar o programa. Não, hoje nós temos aqui um entrevistado que realmente assim é histórico. Ele é histórico para esse programa, é histórico para o contexto que nós vivemos. Antes de nós pensarmos em ser, ele já era, né? Ele disse. realmente aqui é um cara da. Eu avisei que era assim. É um cara da TV, é um cara do rádio. Fez história no rádio, na comunicação aqui em Santarém. É um cara que fez história também na comunicação no contexto das igrejas da paz. Ele é referência nas Paz Churches do Brasil e, por que não, do mundo, em termos de comunicação. Nós estamos falando dele, pastor Sandro Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Esse negócio de histórico é por causa da idade? né? Não, Pode ser entendido assim, né? Mas não, né, Dilson? não, é por causa Tem nada a do... ver. Muitas realizações. Verdade. Muitas cara, realizações. Não, ele mas faz- eu entendi a motivação do seu coração. Você tem um Graças coração a Deus. muito lindo e eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Nós Pastor, somos felizes. eu percebi que, assim, houve uma comoção geral aqui na TV Amazônia com a chegada do senhor. Eu entendo isso porque realmente a TV Amazônia faz parte da sua história e o senhor faz parte da história da TV. Então, para a gente que está aqui nessa nova geração da TV Amazônia, é uma grande honra ter o senhor aqui com a gente e eu sei que o programa vai ser muito especial. Eu me sinto muito honrado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes eu conhecia vocês só da internet, mas agora de com vocês estar é muito emocionante. Pastor. Passando férias, né, aqui, pastor? É um tempo de férias, é um tempo de rever amigos, de recarregar as baterias. Deus tem sido muito bondoso com a gente. Então, esse está sendo um tempo muito especial. E assim, a cereja do bolo é estar aqui com vocês. Gente. É o que vai olha aí, fazer Deus. essas férias ficarem marcadas. Eu estava me sentindo culpado, né, de tirar ele das férias dele para ele vir aqui. Então, agora eu fico mais aliviado. Não, mas é graças um a presente. E rever, estar aqui, ver como a TV tem crescido, evoluído, e o trabalho tão lindo que vocês estão fazendo. Então, para mim, é um presente. Eu estou muito feliz. Pastor, então voltando, né, o Adilson falou sobre o senhor como comunicador, e realmente, né, é verdade, o senhor tem uma história com a comunicação, pelo que eu sei, antes mesmo da sua conversão, e eu queria que o senhor falasse um pouco como começou isso na sua vida, qual foi a mídia que o senhor entrou em primeiro, porque o senhor hoje é multimídia, né, o senhor lida bem com a TV, eu sei que lida bem com o rádio, hoje com a internet, mas como é que foi a origem disso? Bom, Dilson, eu acho que agora vai ficar mais histórico ainda. Aí, não precisa falar a data, não precisa falar a data, não. Ao falar de pessoas, não tem jeito, vai ter que ligar a data. vai ter que mas ligar. eu me lembro, eu era ainda um adolescente, meu primeiro contato com rádio eu tinha 15 anos de idade. E eu ligava muito para a rádio para pedir música. Né? Eu pedia música. Um dia, quando eu pedi uma música, o locutor da rádio, naquela época era o Lorde Edgar, que fazia o Domingo para Namorar. O domingo é para namorar. E o Lorde
né? Me lembro, o Lorde sentava assim, ele ficava bem ereto, ele puxava a camisa aqui e ficava assim, à frente do microfone. E o Lorde disse, cara, vem aqui na rádio. Né? Aí eu fui, ele disse, não, eu te chamei o seguinte, porque você pede muita música aqui. E você só pede música boa. Você não quer ser meu programador musical? Aí eu digo, Olha. sério, cara? E naquela época eu trabalhava num banco, né? E com 15 anos eu já era office boy no Bradesco. E aí eu ia para a rádio também. E ali eu comecei, né? E eu me lembro também que teve um outro cara que me encorajou muito, é o Ed Ribeiro. O Ele Ed trabalhava na Guarani FM. Era outro nome que a Guarani tinha. Não, era outra frequência. Era 96,1. Depois que ela foi para 100,3. Mas ela era 96. E ele tinha um programa dia de sábado chamado Só Rock, Ed Ribeiro. E aí eu ia para lá também com ele. Eu ia para Guarani e eu ia para Tapajós também. Mas, rapaz... Aí um dia o Lorde disse, Sandro, eu queria fazer um teste com você, cara. Vamos gravar um comercial? E eu me lembro, meu primeiro comercial de 30 segundos por rádio demorou cerca de 3 horas para gravar. Né? Eu me lembro até hoje, foi da Malheiros Assistência Técnica. Do seu... E ali começou, e aí depois surgiu vagas para trabalhar na rádio. Né? Estavam precisando de gente que tirasse folga. Então, eu me lembro que meus primeiros horários na 94 FM era na sexta-feira. Né? Na sexta era um horário nobre. E já era um programa seu? Já era um programa meu. Aí eu conheci um camarada que veio do Rio, chamado Henrique Borges, hoje ele está em Belém, ele era da aeronáutica, né? E ele era controlador de voo e ele era DJ. Então a gente usava... Deve ser conhecido Eduardo, né? Sim. O Eduardo era o controlador de Eduardo voo. conhece ele, o Henrique Borges. E aí a rádio ela tinha 2 tocadiscos, não era Technics, era uma marca bem antiga. Então, você colocava o disco num e, terminando, você botava o outro, rodava ao redor, para ficar ao contrário, para ficar no início da faixa. E aí eu me lembro que o Henrique era DJ, então a gente fazia mixagens ao vivo. Uau. Então, a gente fazia o Dancing Night. O DJ ao vivo na rádio. A rádio, nós dois. Com vinil. E o Henrique, ele Era vinil? babava com vinil. Uau. E ele começava a mixar ao vivo, com fone aqui. E um toca-disco era mais rápido do que o outro, então ele dependia muito do ouvido dele, e ele começava a babar. E eu dizia, começou o Dancing Night, e tal. Então, era muito legal. Então, era de 9 à meia-noite. No sábado, eu fazia de meia-noite até, eu acho que era até 3 da manhã. Expresso. Né? Era outro programa, nem me lembro. Não era Expresso da Madrugada ainda, não. Não era Expresso da Madrugada, não. Aí depois eu comecei a fazer, depois do J. Fernando, ele tinha Hora e a Vez do Brega, né? Aí eu comecei, eu tô mexendo com a turma dos históricos agora, né? Tem muito histórico. Mas que tá isso assistindo. é legal. Pastor. Aí eu comecei a fazer o Paradão 94, as mais rodadas da 94 FM. Né? Que legal. Aí começou todo esse meu envolvimento. Mas rádio, o senhor chegou a fazer um programa também para namorar, né? Tinha um domingo, eu lembro porque o Lobo, Paulo Henrique Lobo... É o Lobão. O Lobão, uma vez veio aqui, aí o pastor ficou até assim, meio... Pô, esse cara fica... Vai me entregar aqui. O cara te entregou e tal. Aí ele disse, não, o Sandro... porque tem uma voz assim, né? Eu falei, o Sandro fazia um programa especial. Era domingo? Como era? Eu acho que foi mais questão de folga, né? Para substituir alguém, né? Mas aí você muda a entonação da voz, né? O locutor de rádio, ele tem muita técnica, então ele quer falar mais grave e quer uma... Né? A minha amiga Sônia Santos, nossa irmã em Cristo, Sônia Santos, ela tinha um programa que chamava Loving You. Isso aí. Loving You. Tinha até uma músicazinha assim. E aí eu aprendi com a Sônia como fazer a voz romântica no rádio. Gente, ninguém tinha Cristo, ninguém era convertido. E aí a Sônia me ensinou. Mas deve ter sido bem utilizado para conquistar a pastora Alga. Né? Deu certo. Eu conheci minha esposa. Olha aí, Olha aí, ó. Nem sabia. Ela foi pedir uma música e depois me pediu para ela. Essa é outra história. Mas aí é o seguinte, então a Sônia chegava pertinho do microfone assim e fala baixinho, colado. Você que tá ligado, é de coração para coração. Porque o domingo
é para namorar. Então, aí fala bem baixinho, e sabe? Aí aumenta o volume na mesa, fica aquela... Sim. Né? Aí quem está do outro lado deve ser uma pessoa linda, maravilhosa, aquela coisa toda. Não, isso é muito engraçado, que o locutor de rádio, ele cria um imaginário, né? E o legal é que antigamente, tudo você faz, tanto no rádio como na TV, hoje não, hoje nós temos softwares, nós temos muita coisa que traz efeitos, que melhora, a gente tem uma pós-produção. Antigamente não tinha essa pós-produção. Era na tora, né? Era tudo, ao vivo. Era tudo natural. É tipo as novelas de antigamente, né? Tinha que ter a técnica Trovoado, mesmo, o cara né? batia numa telha, Sonoplastia, né? né? As técnicas de sonoplastia. Então, o começo foi aí, foi justamente aí. E aí o bug? Pastor Sandro no seu bugzão, era um bug, né? Ali foi o meu primeiro carro, era um bug. Foi um bug. Por que eu estou falando isso? Que eu conheci o pastor Sandro antes de converter, antes de entregar a vida para Jesus. Eu trabalhava na Fox Videolocadora. E aí um dia chega aquele homem grandão no bug, sai lá e tal, para entregar umas fitas. E aí alguém falou, tu conhece? Não, é o pastor Sandro. Não, mas ele, olha, o cara do rádio, ele era da rádio e tal. Eu falei, e tal. Não conheci, né? O senhor já era pastor e tudo mais. Mas aí... Aquele carro se tornou o carro da TV depois. Aqui na TV Amazônia? Era um Gurgel. Um Gurgel. Brasileiro, né? Brasileiro, um carro, né? Às vezes a gente ia dirigindo, aí de repente a tampa dele levantava da frente. A gente parava, ia lá e amarrava. O Gurgel acho que é motor de Fusca, não é? Eles Era aproveitavam, né? Na realidade, ele é peça de tudo que Era uma montagem... O mais relevante era o motor. Uma gambiarra brasileira. Ele era o Bumblebee. Então a gente ia gravar programa, né? Já falando da TV Amazônia, programa Esteção ao Começo, a gente gravava na sala da casa do pastor Eibe, né? E posicionava bem as câmeras para não aparecer a cozinha, que já era logo bem atrás. E aí a gente levava 2 monitores, mas era TV mesmo. Hoje é tela plana, né? Mas era 2 monitores. Para quem não sabe, tinha caixa atrás disso aqui. É um tubo, né? Tinha um tubo enorme, né? Quem não conhece, vai no Google e olha. E aí a gente levava a mesa de mix, microfone, a gente era muita coisa. pedestal, câmera, tudo dentro daquele gurgelzinho. Que então, pastor? Café Legal. Sem açúcar, Café pessoal. sem Olha, Sem pega a visão aí. Tá todo mundo na visão. Pastor, acho legal o senhor ter entrado já no caso da TV Amazônia. E eu acho que sua presença aqui é tão legal para a gente, porque a gente não teve oportunidade ainda de ter alguém para nos contar e contar para a nossa audiência sobre a aquisição, esse processo que a igreja, alguns anos atrás, teve, né, de adquirir a TV Amazônia. E é algo assim que até hoje são poucas igrejas no Brasil que têm esse privilégio de ter uma TV aberta dentro da sua própria cidade. E então vocês foram muito vanguardistas, assim, estava muito à frente, né, o pastor Eibe, o senhor junto e toda a equipe aqui. O senhor pode falar desse momento? Como é que foi essa decisão e o processo, né, que eu sei que foi muito desafiador, né? A TV Amazônia, para quem não sabe, ela pertencia a 2 pessoas que são muito conhecidas. Um deles é o Natalino Souza, que era o Natalino, ele fez história na rádio rural, é um dos locutores mais antigos, uma voz maravilhosa, um grande amigo também. E o Nivaldo Pereira, do SBT. Eles eram sócios aqui e eles colocaram à venda a TV. Então, nós adquirimos a TV. Mas, na época, realmente, parecia ser uma coisa tão grandiosa para a gente, tão grandiosa. Lembra que nós fizemos uma reunião e falamos, tem a proposta de comprar a TV? Aí eu me lembro que o pastor me perguntou para o tesoureiro, disse, quanto nós temos em caixa? Eu disse, R$500. Mas, assim, foi um milagre, foi uma mobilização, muita gente doou, né? Muita gente doou. Foi muita gente colaborando, doando, e num processo de meses nós conseguimos adquirir. Foram vários meses, né, de colaboração, de fé e de muita doação de irmãos tão generosos, e se tornou realidade adquirir esse canal de TV. Aí foi o comecinho do comecinho. E, assim, o senhor consegue atribuir, em certa parte, eu sei que tem vários fatores, porque a nossa igreja aqui em Santarém, assim, é um fenômeno nessa proporção uma igreja local, cidade, habitante da cidade. Né? Já teve um momento, sim, até maior, mas hoje ainda continua sendo, né? Eu até estava conversando com o pessoal aí semana passada,
Eu acho que a Paz Church é a maior instituição organizada de Santarém. Mas se não tem uma faculdade que tem um número de pessoas que... Não sei. O Adilson que está numa faculdade grande... Talvez a UFOPA também tem uma quantidade muito grande de gente. Mas se Talvez, não for a maior, uma das maiores. Então, é um impacto muito grande. O senhor acha que a TV, a aquisição TV, contribuiu com esse processo que houve logo em seguida de crescimento? Eu sei que tem um MDA, tem um mover sobrenatural, uma graça, mas o senhor atribui à TV assim, um fator importante para a igreja ter essa influência tão grande aqui em Santarém? Eu creio que sim, a TV ajudou muito. A igreja já vinha uma pegada assim, de crescimento, uma coisa impressionante. E a TV agregou a tudo isso. O que a TV teve como papel tão importante e tem até hoje, ela entra na casa das pessoas. Sim. E muitas pessoas tinham um bloqueio com relação ao evangelho. Algumas pessoas tinham uma imagem distorcida do que era um evangelho. Então, parecia ser uma coisa cafona, ultrapassada, uma coisa que só, às vezes, é uma visão muito distorcida, que é coisa de dinheiro por causa de fatos que talvez aconteceram em outros lugares, aí atribuem a todo mundo. Então, havia uma visão um pouco errada e um certo temor das pessoas com relação ao evangelho. Então, a TV veio desmistificando isso. Né? Viu que todo mundo era normal, todo mundo habitava no planeta Terra, humano, né? Todo mundo ser humano, né? Mas aproximou as pessoas do Evangelho, né? Foi quebrando tabus, resistência. E também foi evangelizando. Impressionante os relatos que nós temos ao longo de tantos anos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Eu não me esqueço, e aqui eu vou sair do contexto da TV Amazônia, mas é um contexto em TV nacional. Eu tive o privilégio de entrevistar o missionário R.R. Soares. E ele contou como foi a ida dele lá no Jô Soares. Quando ele saiu lá no corredor da Globo, o Jô chamou o R.R. e disse: missionário, vem cá. Aí ele voltou, ele disse: eu só queria agradecer ao Senhor pela entrevista, foi muito boa. Aí disse: que é isso, Ju? Aí ele estava indo, ele bateu no ombro do missionário e disse: continue seu bom trabalho. Eu sempre estou lhe assistindo pelas madrugadas. Olha aí. Né? Então, quando ele falou aquilo, eu digo: olha, isso é só uma confirmação do que realmente acontece. Naquela época, o R. Soares era recordista de aparição na TV. É verdade. Ele estava em vários Então, canais. você não tem noção de quem está do outro lado. Né? Naquela época também não tinha a internet que nós tínhamos hoje. Né? E a TV continua sendo relevante. Sim. Então, a TV, o rádio, a internet é super importante. Né? Porque a pessoa, na sua privacidade, ela se expõe. Né? Às vezes, na frente de outras pessoas, ela trava, mas sem ter ninguém, ela abre o coração. Então, a TV levou essa palavra de esperança, de alegria, de transformação. Nós tínhamos um dos termômetros era o SOS Paz. Toda vez que a gente falava, entre em contato aí com 522-7070, 3522-7070, se der ocupado, 70 de novo. Mas aí as pessoas telefonavam, tanta gente, né, telefonando e pedindo oração. Olha, eu estou deprimido, eu estou com problema de família, eu quero tirar minha vida, olha, eu estou doente, eu estou no hospital. Impressionante. E só um parêntese, pastor. O senhor lembra do pastor Samuel, hoje está em São Paulo? O pastor Samuel, um obreiro, depois foi ordenado pastor, ficava no SOS Paz quase que boa parte do tempo. Um dia eu cheguei para ele e disse: me diga assim, como é que o senhor consegue... Ele, porque todas as pessoas que eu atendo aqui, que eu ganho para Jesus, depois que eu saio daqui, eu começo um trabalho de consolidação. Eu tenho muitas pessoas na minha região que vieram do SOS Paz. E ele era incrível. Ele é estratégico, ele foi estratégico, né? Também. Ele utilizou essa ferramenta. E em toda a programação da TV estava o SOS Paz. Então, Sim. tinha pessoas para dar esse atendimento. Então, ali a gente tinha um feedback. E nós temos muitas histórias de pessoas que converteram, que entregaram a vida a Jesus. Então, a relevância é muito grande, Legal. Então, nós damos graças a Deus. O que eu sinto é que Deus ama Santarém. Deus ama essa cidade.
E o coração de Deus querendo abraçar a cidade, querendo mostrar para as pessoas o amor dele, trouxe essa TV. E até hoje, eu estou de férias aqui, e eu chego em casa, eu já ligo no canal 7, né? E, poxa, eu me emociono. E era tarde da noite, eu falando para a Alba, meu Deus, que privilégio para a nossa cidade, né? Ter um canal que leva a palavra de Deus o dia todo. Deus ama essa cidade. Deus Na verdade, ama essa cidade. eu tenho falado muito aqui, né, na TV, quando a gente reúne os funcionários, eles já sabem disso, porque esse DNA foi gerado com o senhor, na origem, com o Walter Frost, passou aqui, o pastor Walter, o Glesso, que passou um tempo aqui também, né? Sempre entendendo que a TV é um ministério da igreja. Né? E a gente também tem essa comunicação com os clientes. Né? A gente fala assim, ó, você vai ter resultado aqui, porque toda a comunicação, toda a publicidade traz retorno, mas, acima de tudo, é um braço missionário. Você está investindo numa TV que fala quase 24 horas, né? Que a gente sai do ar de madrugada, quase 24 horas, entra na casa da pessoa, de pessoas que possivelmente nunca foram numa igreja evangélica, mas quando coloca lá no canal 7.1, vem uma mensagem de Deus. E os grandes pregadores do Brasil estão aqui. É verdade. Né? Pastor Eibe está aqui, o pessoal da Lagoinha está aí, todo mundo aí. né? O Luciano Subirá, Fantástico. Adilson, Pastor Márcio Valadão. Pastor Márcio. É verdade. Então, a TV quebrou esse tabu, né, contra uma imagem religiosa e aproximou as pessoas de Deus. Muita gente entregando a vida a Jesus, tendo a sua vida transformada por causa do amor de Jesus. Isso é lindo demais. Só um parênteses, eu fui ontem, eu acho que tomara que se a senhora estiver assistindo, um abraço, se eu errar seu nome, me perdoe, mas é dona, eu acho que é Lazinha ou alguma coisa assim. Por quê? Eu fui ontem, eu indo para o trabalho, eu parei numa padaria que fica ali na esquina da Marechal com Assis Vasconcelos. Aí, quando eu entrei, eu falei, quanto é essa tortinha? A tortinha de frango, né? Era para tomar o café, né? Aí ela, eu lhe conheço, eu lhe assisto na TV, o senhor... Olha, foi ela que falou, né? Ela falou, olha, o senhor já é bonito na TV, mas pessoalmente você é mais bonito. Aí ela disse assim... Qual a idade da Lazinha? Me diga aí, mano. Aí ela disse, olha, eu moro aqui há mais de 50 anos... E eu gosto tanto da TV, ela falou, gosto tanto da TV, quando eu chego à noite, depois daqui, eu ligo e eu vejo as pregações, eu assisto a programação, é tão bom. Eu falei, pô, cara, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Isso é muito... Isso tem um valor eterno, isso muda a vida de uma pessoa. E a conquista que a gente teve no ano passado, né, de conseguir transformar para o digital, deu um upgrade assim, de alcance na cidade, né, de qualidade. Então, muito legal. O que já era bom... Né? Tá ficando melhor. Tá ficando melhor e vai melhorar muito, porque também hoje nós temos um gestor muito up fantástico. aqui. Não entra nesse assunto, não. Não, e também agora, assim, a gente entende que a TV... às vezes as pessoas já estão, tipo assim, dando por fim a TV por causa da internet. Isso não vai existir. Não. Eu sempre explico assim, quando surgiu a TV, deram também... por fim, a rádio. Né? E continua firme e forte a rádio, com seu público, com o comercial, com tudo, né? A TV também. E a comunicação, né, da igreja, no caso, né, assim como as grandes empresas, tem que ser uma comunicação de 360 graus. Exato. Você tem que estar presente, você tem que ter uma onipresença de comunicação. Então, a gente está investindo no digital agora, né? A gente está alimentando muito o nosso YouTube... Né, aperfeiçoando, pegando orientações com especialistas, porque a gente quer anunciar o evangelho. Né? Não importa como for, é TV, é internet, são os templos, na praça, enquanto tiver liberdade, né? E hoje a gente vai estar fazendo isso. A TV, ela utiliza muito o que a internet oferece, mas a internet, por outro lado, também se utiliza muito do que a TV produz. É verdade. Né? Não, a gente vê o próprio TV é uma caso, fonte de produção. Que nós somos afiliados da Rede Super. Você pode ver que isso tudo o foco é a Rede Super. E depois que vai... Os programas, o Luciano, a presença dele na Rede Super é o Sub-12, que é um produto da internet. Exatamente. E vice-versa. O Isto é só o começo do Pastor Eibe, eles também estão
de vez em quando colocando na internet. Então, não existe mais separação hoje do offline para o online. É verdade. É um negócio bem integrado, né? Muito É integrado. o tempo que nós vivemos, né, pastor? É o tempo que nós vivemos. E Adilson, se você deixar, eu vou dominar o programa, tudo vai ficar... Não, é porque assim, eu gosto de ficar ouvindo Você trouxe perguntas? aos pés de Gamaliel. Não, a pergunta, na verdade, é como é que hoje, né? Porque a gente sabe que, agora mudando um pouquinho, para quem não sabe, pastor Sandro ficou muito tempo em Santarém, né? Depois de 2005, né, pastor? Fomos em 2005 para Fortaleza, com a equipe do pastor Eibe, Atos de Ação. Aí depois o pastor Eibe já desceu, como diz o outro, já foi para São Paulo. E o pastor Sandro hoje é o pastor sênior, né, da Paz Church. Uma mega igreja. Fortaleza, uma baita igreja. super intra-power das galáxias, igreja lá no Ceará. E aí a gente quer saber como é que estão os desafios lá no Ceará, como é que é. E a gente sabe, quer falar também, depois a gente quer que o senhor fale, eu quero que o senhor fale também como é o contexto hoje também dos meninos, né, o envolvimento deles na igreja, eu vejo assim, é incrível. E a nova fase também de voo. Tudo isso assim. Eita, tudo numa lapada só. É numa lapada. Eu queria até filtrar um pouquinho, assim, essa primeira parte da pergunta do Adilson. Tá. Muitas pessoas falam assim, no passado, né, vocês foram uma das primeiras equipes, depois de Boa Vista. Boa Vista foi o pré-Atos, né? Foi o protótipo. O protótipo. Vocês foram a primeira equipe maior que saiu mesmo, né? Isso. E tinha muita gente lá de baixo fala assim, o MDA só funciona em Santarém, porque é uma cidade pequena. E vocês tinham esse desafio, né? De, assim, experimentar ou provar que também poderia funcionar numa metrópole. Se eu puder adaptar a resposta sobre os desafios realmente. a respeito disso. E algumas pessoas até diziam, olha, o cearense ele é muito religioso, vocês não vai ser fácil para a igreja entrar lá no Ceará. Mas, pelo contrário, olha, o cearense é muito amoroso. É muito amoroso. E o lindo é que tem uma conexão muito grande entre o Ceará e Santarém. Verdade. Né? Verdade, Nós temos uma Aringolândia, né? Afinal de contas, né? Então, existe uma conexão. Né? Até a minha família, os meus pais, eles vieram, décadas anteriores, vieram do Ceará para cá. E essa é a história de muitas famílias. Meu avô. Seu avô também. Então, muita gente veio do Ceará por causa da seca, da situação difícil, e veio aqui para Santarém. Né? Se você for ver quem são os atacadistas santarenos, né, você vai ver que tem uma parcela de cearenses muito significativa. Então, essa ligação entre o Ceará e o Pará e Santarém foi uma coisa assim que nos ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, as pessoas estavam sedentas de Jesus. Então, elas receberam, assim, foram muito acolhedoras. Nós fomos muito, muito bem recebidos. E nós vivemos através da Igreja no Lar, a Célula, que é uma igreja bíblica, é um princípio bíblico da igreja nas casas. Então, nós começamos com a igreja nas casas, com o que nós chamamos de célula, de life group. E aí, nós começamos na sala. E o cearense, ele gosta de abrir a casa dele, de receber pessoas. Então, nós começamos a ter muitas células. Então, depois que nós tínhamos, eu me lembro, nós tínhamos 49 células, aí que nós inauguramos a igreja. Então, assim, não teve resistência nenhuma. Pelo contrário, nós vimos muita sede de Deus na comunidade cearense. E aí a igreja foi tendo uma boa aceitação e foi entrando nos lares, nas casas, primeiramente em Fortaleza e depois no interior do Ceará. Hoje são 12 igrejas em Fortaleza, a sede, e mais 11 campos na região metropolitana, e são mais de 49 igrejas no interior do Ceará. Muito grande. Exatamente. Já começamos Teresina também, e agora estamos com uma equipe, né, lá, liderada agora pela pastora Angélica. Ela já foi? Ela está indo agora em abril. O Odson está lá, né? O Odson está lá, né, em João Pessoa. Já temos trabalhos em Alagoas, ou seja, está expandindo ali no Nordeste. Né? Então, a gente fica muito feliz. E o pastor Ibirili fala uma coisa, né? Não é por nossa causa, apesar de nós. E a realidade é que o dia que nós acharmos somos nós que fazemos alguma coisa, tudo acaba. A casa caiu. Então, exatamente. Então, é Deus que faz. É a graça
de Deus, né? A gente só tem que estar disponível para ser usado. E hoje a sua equipe pastoral é muito formada por pessoas que foram formadas, né, pastor? A nossa equipe lá Praticamente, é praticamente toda Tem cearense. só o Bruno, praticamente, que foi daqui, né? Exatamente. Ficou o Bruno Isso. e o resto dos pastores. Assim, Isso é muito legal, uma equipe porque, cearense. assim, nesse período aí de 15 anos... 2005, 16 anos. 16 anos, né? anos. É um tempo muito curto para um crescimento desse. Incrível. E, assim, não é uma crítica direta, mas indiretamente é. Eu desconfio muito, assim, com preocupação, né? Da expansão de algumas denominações que é tipo assim, põe a placa da minha igreja aí no teu prédio, vamos fazer tipo uma franquia, né? É diferente desse crescimento orgânico, né? Estruturado, com formação de líderes, com DNA, que gasta tempo, né? E envia. É claro que a gente tem riscos, que a gente tem problemas, isso é natural. Mas, tipo assim, foi tudo formado dentro de casa. E sai com um DNA e, mesmo assim, consegue ter essa velocidade. Pô, porque é um negócio assim, 49 cidades mais 11 são 60 templos abertos só no Ceará. Então, em 16 anos... É verdade. Olha a estatística disso, de quantas igrejas por ano. Já indo Porque pra abrir outros uma estados. igreja não é igual abrir um... E nós temos o alvo de um chegar boteco, né? em Diferente, né? Nós temos o alvo de chegar em cada município cearense até São quantos lá? 2030. São 180. É grande, o Ceará é bem Ceará é divididinho grande. assim, né? É verdade, né? Então, por isso que é para orar para o Senhor. Aumentar os É. trabalhadores Para mandar do Ceará. Do Ceará, Ceará. para mandar os trabalhadores, porque o Ceará é grande. E tem que... O Bruno hoje é pastor de missões, ele está com esse Ele desafio, né? Está nessa pegada. Mas ele tá na Essa música gente, ainda? né? Tá na música Nos dois. também. Tá Eita, na música, mano. tá, com missões. Mas Jesus disse algo. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, a igreja tem que levar a sua vida nesse contexto. Primeiro, amar a Deus. A Paz Church tem esse coração de amar e glorificar a Deus, desenvolver profunda intimidade com Ele, adorá-lo. Então, temer a Deus, esse amor, essa paixão por Deus é a primeira coisa. A segunda é amar seu próximo, né? Então, o nosso lema é ganhar almas, multidões e cuidar bem delas. Então, é amar as pessoas. Nós temos que levar o amor de Deus e amar as pessoas. Amém. Vamos encerrar o bloco? Aí o pastor volta respondendo Isso, as outras. outras 5 Porque perguntas o que senhor foram... falou, o senhor disse, o senhor tinha pergunta. Esse cara, ele fala para mim, e aí faz pergunta. Aí eu faço pergunta, não, calma, menos. Aí a gente tinha um rapaz aqui, o Timóteo viajou, né? E eu só queria registrar algo, que aqui o convidado é recebido com muita honra. Então, é por isso que todo mundo quer vir aqui. Por exemplo, olha só, tem pitaia. Olha aí. Pitaia, kiwi, manga e, gente, olha, bolo de macaxeira. Tudo isso para o convidado. E como eu sou o convidado, eu vou começar comendo e vou deixar eles fazerem as perguntas. Tem que ser uma pergunta longa, né? Para ele Vai, porque poder mastigar, poder comer. engolir, né? Macaxeira. Não, mas volta lá na segunda parte da tua última Não, pergunta. na verdade é porque agora... Falou sobre o envolvimento dos filhos, Isso, é né? porque hoje o Do pastor ministério. está pegando uma fase... Já é avô? Já é avô. É moda ser avô jovem, né? Você sabe disso. E aí ele está com os filhos também já. O Paulinho está no louvor lá também. A Beli também. Paulinho agora é compositor. A Beli produtor musical. formou recentemente, né? Eu vi também formatura. marketing. Marketing. Então, assim, como é assim, o senhor vê hoje assim, ter os seus filhos que são os seus principais discípulos, lhe dando esse suporte lá no ministério? Porque eu lembro, eu sou eu, assim, não vou entregar a idade, mas eu já tive que pegar a Beli na escola. Ah, é? Junto, pegar o Paulinho na escola, né, pastor? E hoje eu vejo eles lá, eu falo, cara, que legal. Dá uma alegria assim, muito grande. É muito lindo. A Bíblia diz que nossos filhos são como as flechas, né, na aljava. Então, a flecha vai aonde o guerreiro não vai. Ela vence o que o guerreiro não vence. Ela vai numa velocidade muito maior. Então, eu vejo que os nossos filhos, os meus, os seus, e de quem está assistindo, essa nova geração, ela vai mais longe, numa velocidade maior, e vai vencer, e vai alcançar alvos que nós não alcançamos. Mas somos nós que
lançamos a Funcionando, flecha, né? E eu vejo isso nos meus filhos. O Paulo, ele é compositor, ele está no Ministério de Música, estuda psicologia, é supervisor de setor, de muitas células, totalmente envolvido na obra de Deus. A Belle também, com célula, e agora no marketing da igreja também. Então, eu creio assim que eles vão muito mais longe. E Deus, ele está tomando essa nova geração. E eu creio que nós, como líderes cristãos, nós temos que, acreditar na nova geração. 2, investir na nova geração. 3, não ter ciúme da nova geração. Nós temos que dar espaço. Eu vejo pessoas de uma geração, e às vezes você encontra isso em vários contextos da sociedade, em várias áreas, onde algumas pessoas se sentem ameaçadas pelos novos que estão chegando, né? Então, quem é esse menino aí que está chegando? A gente vê isso no meio de comunicação, a gente vê isso no meio jurídico, né? Novos talentos, cada vez mais juízes são jovens, esse tipo de coisa assim. Então, nós não temos que ter receio da nova geração. Pelo contrário, a gente tem que soprar a vela do barco da nova geração para eles fazerem melhor do que nós fizemos. Eu creio que esse que é o contexto. Esse negócio é interessante. Estava lá no Rio de Janeiro agora e o meu sogro está tratando a saúde, né? Inclusive, nesse período de hoje, ele continua nisso, né? A gente foi visitar um hospital particular muito bom no Rio de Janeiro. Aqueles, tipo, beneficência portuguesa, né? Chama-se Casa Portuguesa, Casa Portugal. Cara, os médicos, muito jovens. Uau! Muito jovens. Acho que não tinha nenhum médico que eu vi ali. Fui 2, 3 dias visitar e ficava na sala de espera ali. Aí passava os médicos, né? Fui no CTI, fui em outros lugares. Os médicos muito jovens. E assim, super preparados, né? Porque um hospital de referência, né? Verdade. E isso é pura verdade. Já desse eu fiz um voo de helicóptero. Eu estava viajando e me ofereceram um passeio de helicóptero. E era lá nas cataratas lá de Iguaçu. E aí tem um voo que você vai lá em cima mesmo, ali das cachoeiras. Quando eu entrei no helicóptero, que eu olhei, era um garotão pilotando. Eu estou acostumado, né? Geralmente é um velhão lá, um comandante, coroa, né? que está lá, o comandante. Aí ele notou que eu me sentia inseguro, né? Aí ele disse, fique tranquilo, eu tenho tantas horas de voo, é tranquilo. Um menino, um talento, uma viagem fantástica. Então, a nova geração veio e tem que ter espaço. Nós precisamos... Se a gente quer um mundo melhor, em todos os sentidos, nós temos que investir na nova geração, ensinar a nova geração. Agora, a nova geração tem que ter o coração aberto para valorizar os feitos da antiga e ter um coração aberto para aprender, para receber as pérolas que a antiga geração tem que passar para a nova. Então, eu acho que tem que Não ter pode essa competir, cumplicidade, né? Não pode competir. Tem que ter essa cumplicidade de respeito, de valorização entre as gerações. Isso tem muito a ver com a promessa lá de Malaquias, né? Da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Uau, fantástico. E isso é muito legal. Quando a pastora Rebeca esteve aqui no programa, eu perguntei para ela, né? Tive coragem, né, de perguntar, porque é uma pergunta assim que poderia ser uma saia justa para ela, mas ela é tão sábia, né? Que ela demais. soube responder, e eu acho que é uma coisa também que está no coração dela. Oi? Cerrou e aparou. Porque ela tem uma paixão pelo jovem, né? A pastora Rebeca, né? E eu perguntei o seguinte, eu também quero ouvir a sua opinião. A nossa igreja tem um caminho ministerial, principalmente para o ministério pastoral, que passa pelo desempenho, né, do crescimento ali nas células. E, assim, aqui em Santarém, o desafio é muito grande porque a nossa régua é muito alta, né? Para ser um pastor ordenado, para ser um pastor realmente que vai estar à frente, atuante, esse novo pastor vai ter que ter ali mais de 100 células, né? Em tese, né? Mas, essa é a minha opinião. Para o contexto atual, essa caminhada hoje não é tão simples e leva tempo. E, às vezes, o jovem, até aquele que tem um chamado, ele entra num dilema. Porque, nesse período, ele vai estar decidindo sobre família, vida profissional, finanças. E, às vezes, ele olha esse caminho ministerial que, se ele tiver convicção do chamado, ele vai ter que decidir se vale a pena pagar o preço do tempo, da espera, para apostar nisso no futuro. Podendo acontecer, né? Se for de Deus, vai acontecer, né? Mas eu estou vendo a mente dele um ponto de interrogação.
como o senhor acha que nós, como pastores, né, e o senhor faz parte da diretoria da igreja, nível Brasil e mundo, o que vocês têm conversado sobre essa sucessão? E se vocês conseguem entender esse contexto dessa nova sociedade que nós vivemos, novos tempos, existe caminho para isso? Paz. Só um pouquinho de água. Tomar água. Tome água, pastor, tome água. Dá para mostrar o vídeo da pastora? Não, eu vou dizer que ela falou muito sobre o Difflin. E ela falou que o Difflin tem esse caminho. Eu tenho várias conversas, inclusive, agora, antes de sair de férias, eu estava conversando com jovens sobre isso. E uma das grandes preocupações é como vai acontecer essa transição, né? Então, onde ele vai entrar definitivamente no ministério. Eu sempre falo que isso é uma coisa muito natural, que é Deus que conduz. Então, o que eu aconselho o jovem, eu creio que existem várias coisas para nós, como líderes, fazermos e para o jovem fazer, o jovem vocacionado. Então, nós temos que ter a sensibilidade de identificar quem tem esse chamado. Eu creio que todos são chamados à obra de Deus, mas tem alguns que foram chamados de forma específica. Por exemplo, para o pastoreio. Né? Vamos falar de pastoreio para a gente filtrar um pouco mais. Então, nós temos que ter a sensibilidade de perceber isso, esse talento, essa vocação. 2, nós temos que valorizar isso. 3, nós temos que investir, treinar, acreditar. 4, acho que isso é muito importante. Uma vez eu estava conversando com o Lucinho e ele me disse que grande parte dos jovens, eles não acreditam que tem espaço na igreja para eles. Sim, isso aí. Né? Então, nós somos responsáveis de mostrar, olha, tem espaço para vocês, e nós acreditamos em vocês e queremos ajudar vocês a chegarem lá. Então, Sim. eu creio que essa é a nossa parte, da gente investir, da gente ter a coragem de entregar coisas, de confiar, de delegar. A águiazinha, né, empurrando lá. Empurrando O a pastor águia. Craig Groeschel disse que todo bom líder ele tem que saber viver com o caos. Ele diz sempre vai haver caos. Por quê? Porque você está formando pessoas novas. Pessoas novas vão errar. E o erro, às vezes, traz um caos, e você tem que ir lá, administrar isso aí, consertar e trazer a coisa para o caminho certo. Então, é natural que os novos cometam erros. Nós cometemos Sim. quando éramos mais jovens. Então, nós temos que saber lidar com isso e dar credibilidade e colocar essa turma para frente mesmo. Nós temos que investir, treinar, valorizar. Essa é a nossa parte. Agora, o jovem, ele tem que entender o chamado dele, o privilégio. E ele tem que fazer a parte dele. Né? A questão das células que a gente estava falando, aqui a célula é pastoreio. É pastoreio. Então, a célula, trabalhar com as células, é um aprendizado. É o melhor treinamento que a gente pode oferecer. Todo mundo que vai para o louvor saiu da célula. Sim. Todo mundo está na intercessão, saiu da célula. Quem está no seminário bíblico saiu da célula. Quem é pastor saiu da célula. Então, ali é um tempo de preparo e de treinamento, onde Deus está nos lapidando. Verdade. Então, esse período ele tem que ser muito, muito valorizado. Agora, nós precisamos entender uma coisa, que é Deus que promove todas as coisas. Então, se a pessoa está fazendo a parte dela, no tempo certo, no natural, jeito né? próprio, Deus, de uma maneira muito natural, vai inserir essa pessoa no ministério. Né? Então, meu conselho para o jovem é: ame Jesus, seja apaixonado por Jesus, sirva Jesus intensamente, eu mais, ele fará. Eu estava A Bíblia- conversando com os jovens aqui, na nossa rede Laguna e outras redes também. É uma coisa muito linda aqui em Santarém. Tem muitos jovens apaixonados por missões aqui. Uau, isso é fantástico. E isso é impressionante, porque às vezes a gente tem que segurar para eles ficarem um pouco na cidade, que eles querem viajar toda semana. E eles fazem faculdade durante a semana e final de semana estão servindo. Então eu tenho me aproximado, na minha rede tem muitos jovens envolvidos nas viagens missionárias, com a Paz International, né? com a igreja local. E eu estava falando para eles justamente isso, para eles aproveitarem os dois ambientes, né? O trabalho missionário com os ribeirinhos e nos planaltos, mas também eles serem ótimos líderes de células aqui, porque eles vão ter um treinamento intensivo na cidade e lá no interior, porque o MDA é o nosso caminho de plantação de igrejas. Né? Todas as igrejas, o senhor acabou de falar sobre Fortaleza, começou com pessoas, a igreja plantada através de células. Então, se eles são
peritos, líderes de células aqui na cidade, Acho em qualquer lugar. eles podem fazer missões no Ribeirinho, no Planalto, em outra nação, no sertão nordestino, na aldeia indígena, que eles vão saber começar uma célula, treinar líder, como multiplicar, como evangelizar. Então, assim, a visão é uma ferramenta muito poderosa para esses futuros líderes da igreja. E Né? tem que aproveitar o tempo de solteiro também. Isso. Né? Tem uma galera que fica ali naquela sofrência, eu não sou casado, todo mundo Em vez de aproveitar, né? Eu não tenho. Poxa, para com isso. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Você está vivendo o tempo de ser solteiro, aproveita com intensidade esse tempo de solteiro para você fazer viagem missionária, para você fazer cursos, para você ter muitas aventuras fantásticas com Jesus, coisas que você vai ter dificuldade de fazer depois de casar. E hoje as portas do mundo estão abertas para os jovens, diferente da nossa geração. Demais. Qual era o jovem da minha época Demais. que a gente nem sonhava em tirar passaporte, cara? Não passava na nossa mente isso. Era muito Então, distante. eu quero encorajar. Eu quero dizer que eu acredito nessa geração. Essa geração de adolescentes, de jovens, eu creio. É a geração que, quem sabe, é a última geração que vai pregar o Evangelho. É verdade. Antes de Jesus voltar. Essa geração vai ter esse privilégio. Talvez eles sejam a última geração do grande avivamento. Vão viver esse avivamento que Deus está trazendo à Terra, esse último grande avivamento. Então, eu acredito nessa geração. Então, eu quero encorajar todos os jovens que estão com a gente aqui. Olha, nós acreditamos na sua geração. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Então, dedica a sua vida a Jesus. Investe a sua vida em Jesus. E eu sei que Deus vai te levar em lugares que você nunca foi antes. Deus vai te colocar diante de pessoas que você nunca sonhou antes. E Deus vai fazer coisas poderosas, milagrosas, através da sua vida, como você nunca sonhou antes. É só o começo. Deus tem um futuro divino traçado para você. Esse é o esquema. Uau. Segue ele. Esse é o esquema. Já vai pro corte isso aí. É natural com ele. Natural, né? Olhando para a câmera, vai ser perfeito, né? Ainda bem que a Giovana tá aí, o Felipe já sabe. Né? Mas e aqui a gente entra no outro ponto, pastor, assim, que eu brinquei agora é natural, as pessoas ficam falando, né? Deixa eu colocar a frutinha mais perto do Obrigado. Mas Vou pegar a fruta aqui para pô, esse pessoal só come, não come as coisas que são saudáveis, eu então, vou para ficar te dar aqui, exemplo. dê exemplo aí, pastor. Uma pitaia, o pastor Sandro apresentou e eu vou comer. Mas a questão, pastor, as pessoas falam assim, eu brinquei aqui que é natural, mas realmente o senhor, ele sempre foi uma inspiração para mim, e aí nós estávamos comentando isso aqui na semana passada, na Por que entrevista você parou de me chamar de você? Olha aí, ó. Eu também tenho dificuldade. Mas é que a gente está aqui diante. Corta na edição depois. É difícil. Né? Mas realmente a gente tem uma admiração muito grande, porque. Por você. Vamos Por lá. você. Vamos gravar a frase de novo aqui, para o pessoal cortar e fazer de novo. Vamos lá. Não, mas não corta, segue do jeito que está, que é bom que fica fica registrado. Mas, pastor, é muito legal, e esse ponto assim que a gente eu queria tratar agora. Como porque hoje o senhor Vou botar a tela do Windows travando de novo. Velho. está travando. Que- Porque ele travou, mano. Deu tela azul, mano. Deu tela azul, Tá travou. bom, refaz a pergunta aí. Não, tá? mas não, é porque ele pegou e me cortou, mas Aí te desconcentrou, né? desconcentrou. Tá bom, cara, agora manda aí, mas eu não manda posso- valendo Eu agora. cortei e já parou. Agora você Seu volta. olho já parou, né? Rapaz. 3, Não, 2, 1. 3, 2, 1. Como é hoje, porque o senhor não está mais tanto com essa questão da Cara, comunicação. você continua me chamando de senhor. Ele não vai conseguir fazer a pergunta. Não, então tá. Vamos lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1 gravando. Mas como é que para você hoje, um pouco, porque o senhor é pastor e tal, mas essa questão da comunicação, o senhor sente falta, porque o senhor também é formado em jornalismo, né? Eu entendo que o senhor sempre, tudo que o senhor fez foi voltado para o reino, mas assim, como é essa questão de
o que eu quero chegar assim, porque o senhor não atua mais tanto na comunicação. E como é para o senhor sente falta? Por exemplo, uma pegada, o senhor gravou vários anos o Isso é Só o Começo, o senhor sempre fez algo nesse sentido. Como é assim hoje? Eu creio que aí a internet ajuda a gente. Nós não estamos dentro de um estúdio de TV, um estúdio de rádio, mas aí a internet proporciona isso para a gente. É onde deságua toda essa coisa, porque você ama isso, né? Eu amo rádio, eu amo TV, eu amo estúdio. Às vezes eu estou pregando, às vezes eu sou... Um dia desse eu recebi uma crítica. A pessoa disse, mas o pastor é dramático de baixo quando está pregando e tudo. E eu sinto que é essa veia que extravasa, né? Então, eu creio que isso tem que ser canalizado para a pregação do Evangelho. Mas eu sou muito envolvido. Eu caminho muito próximo da nossa equipe de marketing, da nossa equipe de mídia, de tudo que tem em relação a audiovisual, a internet. Eu continuo muito próximo, muito envolvido. Eu gosto, por exemplo, antes de começar o culto, eu tenho uma rotina. Né? A gente chega na igreja bem cedinho, 7h30, nosso culto é 9h30, a gente reúne com os pastores, orando, aí depois eu já vou para a mídia. Eu gosto de reunir com o pessoal da mídia. Eu olho o culto todinho com o diretor de culto, e a gente olha os slides, os vídeos que vão entrar, a comunicação, olha, coloca essa vinheta naquela... Então, é uma dinâmica tão gostosa pré-culto, onde a gente usufrui um pouco disso, né? Mas tá no DNA, tá no sangue. Essa é então, a grande perturbação dos caras da mídia, quando o pastor entende do negócio, cara. Não, mas porque sabe cobrar. Isso. O senhor sabe o que o senhor quer. Então, realmente, às vezes o camarada ele dá uma desculpa. Não tem como dar migué, né? Não tem eu entendo disso aí, eu sei. O teu problema não foi esse, o problema foi esse. Não foi, verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai mexer com o coração. De quem? Não, dele. Ah, tá. É porque, na verdade... Vai mudar a voz agora? Não vou mudar. Pastor Sandra. A pergunta é assim... Vai colocar em prática o que ele te ensinou aí no início? Que a Sônia Santos ensinou. Não, mas é porque, na verdade, como foi essa separação aí do pastor Eibe, né? Como foi? Não separação... legal essa pergunta, cara. Não separação de ministério, porque é o mesmo ministério, ele continua sendo seu discipulador, mas eu vou te dizer uma coisa, um dos maiores elogios e melhores elogios que eu já recebi na minha vida foi uma vez alguém disse assim, ele é o teu Sandro, Geraldo? Viraram o pastor Geraldo e falaram assim, tá. Ele é teu Sandro, Geraldo? Aí eu, cara, naquela hora eu fiquei assim. É verdade. E foi o pastor Eibe que chegou comigo e falou isso. Poxa, Geraldo, que bom que você tem um Adilson aqui, ele é teu Sandro. Cara, isso para mim foi um dos melhores elogios que eu já recebi na minha vida, porque eu me inspiro na vida e se eu chorar agora, não tem problema, né? Mas... É natural. É natural. Pode chorar. Mas assim... é porque assim, eu aprendi com esse cara a importância de você vir. De você estar à disposição, de você estar do lado, e de você honrar, de você carregar a mala com alegria, com satisfação, e de você ser filho. Eu sei que ele fez isso muitos anos, pastor Eibe, e às vezes quando vem para o pastor Eibe vai embora, o pastor vai ficar falando, caraca, eu sei que é algo que ele já planejou na vida dele, que isso já estava tudo certinho, mas não deve ser muito fácil, né? Foi realmente... É uma experiência muito... Eu sempre tive uma mentalidade, né? Eu caminhei assim do lado do pastor Eibe por 24 anos, né? Desde o início da minha conversão. E eu tinha uma mentalidade, eu vou fazer de tudo para que meu líder faça nada. Mas deixa eu explicar. Eu sempre procurava servir da melhor maneira possível para que ele tivesse muito tempo para sonhar com o ministério, preparar mensagem, para orar, para receber de Deus, para ele não se ocupar muito com as coisas práticas do dia a dia e tivesse tempo para fazer aquilo que realmente ele deveria fazer. Então, eu caminhei muito próximo por causa disso. E quando houve essa separação, foi muito difícil. Eu senti o choque. Eu senti o choque. E eu me lembro que eu fiquei um tempo onde surgiam situações, eu pegava o telefone e ligava. E aí, como é que faz? E aí, como é que faz? Eu fiz isso muito tempo. Um dia surgiu uma situação seríssima para resolver. E quando eu liguei,
Ele não atendeu. Assim, eu acho que estava fora de área, ele estava viajando alguma coisa. E eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou para mim e disse, agora é você. Agora é você. Chegou a sua vez. E eu sinto que era como se fosse cortando um pouco esse cordão aí, né? Que se formou, né? Então, é claro, a aliança permanece. Lógico. Né? Mas eu senti muito, porque estávamos juntos o tempo todo, trabalhando o tempo junto, sonhando com o crescimento, né? E aí houve, de certa forma, essa separação geográfica. Então, foi um impacto muito forte no meu coração. Eu realmente sofri muito com isso, né? Mas aí o maravilhoso é a gente ter o Espírito Santo. É verdade. Né? Que dá a graça da gente viver um novo tempo nesse sentido, né? Existem ciclos de Deus para a vida da gente. E, às vezes, para a gente viver um outro ciclo, onde Deus tem planos mais altos, a gente tem que passar por esses processos. Tem que findar o primeiro, né? De findar o primeiro. Mas foi realmente muito... Foi difícil, viu? O pastor Luiz citava muito o exemplo do senhor. Vou confidenciar aqui, né? Para a gente lá em Macapá. Ele era pastor aqui na Curuúna, né? Naquele período antes de... Que coincidiu a ida dele para Macapá com a ida de vocês para Fortaleza. É verdade. 2005, 2006, né? Então, ele era pastor na Curuúna e o pastor Eibe foi pregar lá. Aí o senhor foi, aí o pastor Luiz parece... Não, o pastor Luiz... Ah, não, foi bem antes. Ele não era o pastor ainda principal do Curuúna, ele era um da equipe, mas ele ficava no som. O pastor ficava no som. Aí foi que o pastor Sandro foi e assumiu, falou assim, não... porque o pastor gosta da voz dele assim, aí o senhor foi lá na mesa, e ele falou, tá bom, então agora é contigo. Quando não, o pastor Sandro fazia assim, meu filho, tal horário, nas conferências, né? Não, tal horário eu não vou poder, se tal, eu vou estar lá em cima no mezanino, que eu tenho que passar o slide da pregação do pastor. Porque o senhor sabia o que ele gostava, o jeito ele dele. Sabia a hora né? de fazer a transição Isso é incrível. do slide e tal. E assim, porque eu comecei, talvez não saibam, mas eu comecei passando os slides, talvez não sei se o senhor lembra, mas da pregação do pastor Sandro. Mas você quer saber se você é crente antigo. Você é do Data Show ou do Reto Projetor? Data Show, já peguei. Então você é moderninho, né? Não foi moderninho. Porque tem o raiz, né? As laminazinhas, né? A galera tá no próprio Reto Projetor. Você já pegou uma época da graça já? Não, mas foi muito legal. Eu acho que vocês estão entrando numa coisa muito legal, que é uma coisa também excelente para a nova geração. É a gente valorizar os nossos Postes pequenos antigos. começos, digamos E também assim. A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Então, a gente tem que saber valorizar o pouco. As pessoas me perguntam, qual é o pouco? Eu digo sempre, o pouco é o que você está fazendo hoje. Né? Então, tem que valorizar. Né? Por exemplo, eu comecei na mesa de som. Era uma Stanner, 16 canais, controlando o palco, ouvindo reclamação de músico, o pastor Luiz Aguiar, o tempo todo. Né? E já está perdoado. Já. Aqui. Né? Então, eu me lembro, tinha Congresso da Paz. Primeiro Congresso da Paz, nós usamos o palco... nem entrou nisso no Congresso, imagina essa Primeiro Congresso da Paz, a gente usou o palco pelos 2, 3 primeiros anos da Quibon Sorvânia, a Olga, mãe do Marquinhos Souza. Né? A gente ia lá na Quibon, pegava o palco, botava, eu me lembro, num caminhão e montava lá no estádio. Então, tinha esse lance também. Não tinha internet na época, a propaganda era faixas de tecido que a gente fazia. Tinha um irmão na igreja que tinha uma Pampa, lembra do Ford Pampa? Ele botava a escada, a gente subia nos portes, amarrava a faixa de um lado para o outro. Hoje a gente tem telão, a gente ia lá no seu Lili, ele pintava um tecido grande, a gente subia, prendia na parede, fazia fundo de palco. A gente pregava cartazes divulgando o Congresso da Paz, a gente ia para de dia telefonava para as empresas de ônibus e ia de madrugada nas empresas de ônibus, porque estavam lavando os ônibus, a gente entrava nos ônibus. Fazia pra isso. Pregar entrava nos ônibus para pregar cartaz. De madrugada, tinha que ser de madrugada. Então, alguém olha isso aí e diz, pô, mas isso é um trabalho... Né? É braçal. É braçal, é para Deus. Diante de Deus, isso tem
tanto valor. E hoje eu vejo a turma no apoio lá no palco, eu vejo a turma nos slides, eu vejo a turma segurando a placa, eu vejo gente servindo, né, fazendo story makers, eu vejo a galera trabalhando. Eu queria dizer que isso é relevante, isso é para Deus. Você está fazendo para Deus. Para os outros pode parecer até um servicinho. Eu quero te dizer que para Deus é o seu pouco, é o seu melhor que você está dando. Seja fiel. Fica aí, nesse telefone celular que você tem fazendo Story Makers. Deus vai colocar você depois no melhor digital. Deus vai levar você a alturas que você nunca sonhou. Né, está. Então, o segredo é ser fiel no pouco. O seu pouco é o que você está fazendo agora. Eu estou lembrando uma experiência que eu tive quando eu voltei para o Rio de Janeiro. Só para fechar o congresso, faz o áudio da carreata do Congresso da Paz. Só para lembrar ele. Olha, a gente fazia carreata no trio elétrico com som ao vivo. Né? Aí, essa. Alô, você! Estamos aqui na rua, na sua rua, para dizer que está chegando a carreata do Congresso da Paz, de 4 a 7 de julho, no Barbalhão, com o pastor Vanderlei Carceliano. Uma explosão de curas e milagres e salvação, de 4 a 7 de julho. Era assim, cara. E era aleatório em cima do... Ao vivo, cara, 2 horas rodando a cidade, tá doido. Então isso é muito emocionante. Você vê muita coisa assim também, né? Lá em Macapá a gente reproduziu tudo isso aí. Vocês Colar faziam cartaz de congresso, madrugada, um dos fazer melhores. carreata com trio elétrico. Ai, cara, isso é fantástico. Mas eu estava falando sobre os jovens, é tão legal, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive. Lá no E é Rio. interessante, cara, que eu fazia tempo que eu não pensava nisso. Eu nunca tinha pensado desse jeito, na verdade. E era de uma igreja, solteiro ainda, lá no Rio de Janeiro, a comunidade de Oswaldo Cruz, pastor Pedro Brum, Uau. que era irmão do Silas aqui. Ah, sim, eu conheci. Aí o Pedro voltou dos Estados Unidos, e eu era um jovem solteiro, né? E todo final do culto eu ia falar com ele. Ia lá, abraçava, e quando eu não ia, ele reclamava no outro domingo e tal. Aí um dia ele falou assim, Luciano, o que tu vai fazer no sábado? Acho que era quarta-feira, né? Culto de quarta-feira. O que você vai fazer no sábado? Eu queria ter um tempo contigo. Fiquei tão empolgado, cara, tão empolgado. Vem sábado de manhã aqui na igreja, que eu quero ter um tempo contigo. Eu fiquei super, sim, porque eu não era muito próximo, eu estava chegando na igreja, né? Aí foi eu. Ele falou, e traz um amigo teu, que teu amigo sempre vem contigo, que nem era da igreja, era de outra igreja, mas ia comigo. Aí eu falei, cara, o que o pastor deixou esse suspense? O que o pastor quer? Aí chegamos lá, falei, ele vai falar uma coisa de ministério, porque eu já ministrava louvor, mas não estava atuando, estava chegando na igreja, né? Eu falei, vai me dar oportunidade, né? Cara, chegou lá, era uma faxina violenta na igreja, né? Era para subir no forro, cara, limpar e tal. Aí já estava lá, eu e o meu amigo Márcio, cara. Sábado de manhã inteirinho, cara, uma relação violenta. E eu fiquei na igreja um tempo, só saí de lá porque o exército me mandou para o Amapá, né? O que aconteceu? Passou muito tempo, muitos anos, né? Eu na Igreja da Paz, aí cresci, me tornei pastor, células e tal. Eu volto no Rio, visitei a igreja dele, isso depois de 20 anos, 15 anos, não sei. Ele me chama e falou assim, cara, alguém falou sobre o ministério com as células, né? Ele conhece o pastor Ibe, com certeza. Ele falou, eu queria que você viesse aqui para ministrar para os líderes aqui. Olha aí. De células e tal. Uau, e fantástico. queria saber se você pode dar uma ajuda para a gente na questão. Jesus. Eu falei, cara, como é que pode? Eu não pensei nisso na hora, né? Mas eu estou lembrando sobre os jovens, né? Estou falando valorizar o que parece pequeno, né? Não é pequeno, né? A gente não sabe o que vem depois, né? E foi tão honroso para mim. Não porque é um pequeno começo, é o começo de algo grandioso. Isso, Isso é fantástico. É muito linda essa história, viu? Rapaz. Olha de onde Deus me tirou, né? Em cima do forro. Começou lá em cima do forro. É verdade. E assim, minha felicidade era, tipo assim, estar perto. Eu queria falar isso, né? Você estar perto de um líder, né? Você, nem que seja para carregar a mala dele, ou lavar. Assim, não que o líder vai impor isso, a gente não. Mas Imagina, o jovem faz tem de esse coração, né? Porque. E eu acho que uma coisa legal é nunca espere ser chamado. Exato. Né? Pode ser que você seja chamado, mas às vezes você não é chamado, mas se ofereça, vai lá, se verdade. torna disponível, né? Olha, eu estou aqui para o que deve precisou de mim,
Então, eu acho que tem que ter essa proatividade, né? Então, como ele chegou, o pastor disse, não, você está disponível, vem, né? Tem algo... Um dia desse eu vi na igreja, eu estou tentando lembrar que foi na nossa igreja, estava muito lotado, tinha uma programação, alguém de fora, não tinha lugar para todo mundo, né? Aí, eu não me lembro se foi o pastor Ebe, outro pastor, que falou, eu queria falar com jovens aqui que estão para entrar na universidade, ou que já entraram na universidade, e que sonham, não, eu acho que foi o pastor de fora, sonham ter ter um futuro muito grandioso para vir aqui na frente agora. Aí a galera, eu acho que eles pensavam que eu recebi oração, né, para isso, saíram correndo e ficaram lá na frente. Aí ele disse, agora, todos vocês, era uma multidão de jovens, que estão aqui, vocês vão sentar aí no chão, e aqui em cima do palco para dar lugar para os outros. Pronto. Aí eles riram, gostaram, né? Então, nós temos que entender que todo o processo que a gente passa, até por coisas que às vezes é só sair do seu lugar e sentar no chão para dar o lugar para outra pessoa, isso faz parte de um grande propósito de Deus. Porque o que Deus vai fazer na vida daquele que vai sentar lá, né? Então, tudo que nós fazemos na igreja, na obra de Deus, é muito significante. É verdade. Tudo tem valor. Tudo faz parte de um grande propósito de Deus. Verdade. Vamos finalizar, né? Porque o tempo... Temos que finalizar, né? Tempo de televisão. Se fosse só um podcast de internet, o cara fica 4 horas, né? 3, 4 horas. Assunto não ia faltar, né, pastor? Mas eu queria tanto agradecer o convite de vocês e dizer que eu fiquei tão honrado. Me alegrei demais aqui, me diverti muito com vocês. Mas eu também queria honrar vocês. Quero honrar o pastor Luiz, a pastora Miriam, e eu quero honrar também... Quero honrar aqui a memória do pastor Geraldo também, a pastora Terezinha, né? Eles deram a vida deles aqui. E eu quero honrar o pastor Luiz e a pastora Miriam pelo trabalho tão lindo que estão fazendo. Eu escuto tantos comentários aqui de Santarém, eu só escuto comentários assim, testemunhos maravilhosos do que Deus está fazendo. E eu também quero honrar vocês dois. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui na comunicação. Isso reverbera na salvação de vidas. Essa alegria que vocês têm atrai as pessoas e isso reverbera em cura, libertação, salvação de vidas. Vocês estão fazendo um trabalho de excelência e eu vou quebrar o protocolo e eu queria falar também com toda a equipe de bastidor, né? Tudo que a gente faz inclui uma equipe de bastidor. A gente não faz nada Deixa eu pedir para eles sozinho, ouvirem ali. né? Ouve aí, Magno, tá ouvindo? Pede Felipe ouvir também. Equipe de bastidor, quem está filmando, quem está nas redes sociais, quem está na edição, quem está no áudio. Tudo é um trabalho de equipe, né? E eu queria encerrar. Eu amo tudo isso. Eu queria encerrar batendo palmas para vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Amo Glória a vocês. Deus. Glória a Deus. Vou dar um zoom aqui no menino aí. Fiquei com vergonha agora, só eu que não choro. Põe no Photoshop uma lágrima no meu olho. Tô chorando por dentro, eu e Carlos. Pastor Luciano, eu lembrei agora de uma história engraçada. Conta aí, nos bastidores. Pessoal, depois desse momento sublime aqui, realmente muito importante para a gente, como a gente falou no início, a TV Amazônia deve muito ao trabalho e dedicação do pastor Sandro, né? O pastor Eibe, que foi o grande visionário, né, disso aqui, mas o pastor Sandro sempre ao lado, e muitos pastores, líderes do passado. E o que a gente vive em Santarém, a gente está caminhando sobre aquilo que eles já pavimentaram há muito tempo atrás, né? Então, se tiver algum crescimento, se tiver algum resultado, não é mérito de quem está aqui agora, não. A gente só está dando continuidade, né? E eles estão abrindo outros caminhos para outras pessoas, outros lugares, né? Desbravando ainda. Você falou uma coisa tão importante, a nossa liderança. Nós somos pessoas tão privilegiadas. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Eibe, Sem dúvida. pastora Andréa. Nós temos os melhores líderes do planeta. E são tão visionários. Tudo isso aqui é fruto de uma grande visão, né? Verdade. É verdade. E com esse clima nós vamos finalizar. É choro, é riso, é tudo junto aqui, né? Reino de Adilson, Deus.
Então deixa eu terminar, que você não está em condições, não. Está muito emocionado. Pessoal, fique conosco aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também no YouTube. A nossa programação está disponível para você comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar essa mensagem adiante, e que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro aqui no ANW.